Mai Leonel, muito obrigado por ter aceito o meu convite, por estar aqui essa noite comigo especial. Muita gente Imagina. chegando aí para bater um papo conosco sobre esse tema que é tão importante, né? E assim, todos bem-vindos, né? Agora as quarentenas estão sendo salvas pelas lives que vêm tanto para entreter a Sim. gente quanto para conscientizar. E o Aspas Invisíveis, que é um programa que eu tenho no YouTube, eu transportei ele para cá. Já tinha combinado com a Mai da gente fazer o programa já faz algum tempo. A ideia era fazer no outro formato, não deu É, certo, por motivos de força infelizmente. maior, infelizmente. Mas o assunto ele é tão vasto que pode ser que a gente precise aí, de repente, de uma parte 2 da missão, né? Com certeza. Então, assim, para vocês que vão chegando, para vocês que estão aqui conosco na live, ou para quem vai assistir pelo YouTube, ou ver pelo podcast depois, o Aspas Invisíveis é um projeto que eu criei para dar voz para as pessoas que são consideradas invisíveis pela sociedade e principalmente com temas que são considerados também invisíveis pela sociedade, ou a maioria deles, ou que não são tratadas com a forma que merecem ser tratados, ou que são romantizados, ou que são tratados com um glamour que não existe. Então, o conceito do Aspas é esse, pegar um tema, uma pessoa comum falando sobre um tema que é comum para vocês, pessoas comuns, porque nada melhor do que você se identificar com alguém que seja alguém da sua realidade, da sua vivência. Por isso que eu não pretendo, dentro desse projeto, entrevistar celebridade, pessoas famosas, enfim, porque acaba ficando muito de plástico. E a gente quer pessoas reais que vivenciam tudo na pele. E a ideia do programa é que o convidado ele expõe a experiência dele acerca disso e discorra também tudo que ele gostaria de falar e gostaria de conscientizar e despertar reflexões, enfim. Esse é o episódio 7 do Aspas Invisíveis, né? Nós já tivemos sobre abandono paterno, homossexualidade, violência doméstica, música independente, depressão, sobre enfermagem, profissão super-herói. Todos esses programas vocês conseguem assistir no YouTube, conseguem ouvir nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, enfim, Google Podcasts. E essa versão hoje aqui com a Mai, esse programa a partir de amanhã, no mais tardar na quinta, estará também aí no YouTube e nas plataformas de podcast. Tudo bem, gente? Pessoal, vocês me ouvem? Tá tudo bem? Mai me ouve, né? Opa, ela deu uma travadinha ali, mas já deve voltar. Enquanto a Mai recobra, quero, claro, mandar um abraço para aquelas pessoas, aqueles parceiros que sempre estão comigo aí no projeto Aspas Invisíveis desde o início. Um abraço para a Arise Music. A Arise Music que é um estúdio aqui da Zona Leste, que é o verdadeiro QG do Aspas, mas que agora, obviamente, por um motivo de força maior, a gente não consegue fazer lá durante a estúdio ali na região da Aricanduva, muito bom. Mai vai ter que reconectar, tá bom? Mai, aparece aqui que eu já te convido novamente, tá bom? Também quero mandar um abraço para a Félix Produções, que assina a realização do nosso programa, já alguns episódios, e a Nacitá Contabilidade, que está sempre conosco. Deixa eu ver se a Mai já está aqui. Opa. Vamos lá. Então, e pessoal, o tema de hoje é racismo, né? Um tema que historicamente é tão presente no dia a dia da sociedade, de uma sociedade que é hipócrita, né? Que segrega, que mata e que violenta as pessoas física e psicologicamente apenas aí pela cor da pele. E aí você pode falar, Guifer, mas... Opa, deixa eu ver aqui. Eu estou tentando conectar a Mai enquanto converso com vocês, tá bom? Guifer, mas é um assunto muito vasto, né? Não dá para a gente falar disso em uma hora. E qual será, de fato... Opa, voltou. Estou fazendo só, finalizando a apresentação com eles aqui, mas porque é o que eu falei, hoje o assunto é racismo, que é um tema tão presente, né, no dia a dia de uma sociedade que é tão hipócrita, que segrega, que mata, que violenta as pessoas, física e psicologicamente apenas pela cor da pele. E aí as pessoas podem perguntar, pô, Guifer, mas é um assunto muito vasto, existem diversas nuances e óbvio, é exatamente isso. Mas o Aspas ele tem o intuito de convidado a participar com as experiências e é isso que a gente vai ter aqui nessa próxima hora. Então, vocês que estão aí, o pessoal que vai chegar, envie as perguntas, os comentários sobre o tema. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada oficialmente, né? Recebo uma convidada muito especial. Então, assim, mulher negra, periférica e machofóbica, assim como eu também sou machofóbico. Mai Leonel é uma mulher que batalha diariamente por várias ações visando igualdade e a erradicação aí do racismo, de quem inclusive já foi vítima de racismo e qual negro, né, que não foi vítima de racismo nesse país ou, enfim, no mundo. Durante o papo, ela vai falar um pouco conosco. A Mai, inclusive, ela é integrante do Afromac,
que é um coletivo de estudantes negros do Mackenzie, né? E também é idealizadora do projeto Pigmentando Igualdade, e ela vai É compartilhar um verdade. pouco suas experiências. Já tinha esquecido do É, Pigmentando, mas eu ia vai te falar um mandar, pouquinho para esqueci. a gente também. Tá. E as suas visões sobre o tema. Então, Mai, seja bem-vinda. Eu tenho certeza de que vai ser um bate-papo muito rico hoje. Muito obrigado por ter aceito novamente. De nada. Bom, meu nome é Maiara, eu sou aqui da região do Capão Redondo, né? Moro próximo ao Jardim Ângela, entre Jardim Ângela e Jardim São Luís. Eu convivo com racismo desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente. E eu acho que a nossa conversa vai partir muito para esse lado de como que o racismo que foi sofrido lá atrás, na infância, reflete no nosso comportamento e na nossa vida adulta. Como que isso faz com que o próprio sistema racista e opressor atrase o nosso desenvolvimento e como a gente se reprime, como a gente, diante dessa situação de racismo, a gente se entende num lugar que a gente realmente não, não entende que a gente possa chegar e alcançar lugares que a gente pode alcançar. Claro que tem todos os empecilhos sociais e tem todos os problemas que já estão implícitos na sociedade, mas que a gente consegue. Só que o racismo vem de fora para dentro e ele acaba se expressando também de dentro para fora, de uma forma que nós entendamos que a gente não consegue de fato fazer alguma coisa que qualquer pessoa consegue. Ô, Eu Mar, sou mãe, posso falar? Pode falar. Atualmente eu sou casada com uma mulher e eu já experienciei esse período de ser mãe solteira, estar absolutamente sozinha, eu e o meu filho. E é uma dificuldade, sabe? É uma experiência muito ruim, considerando sexualidade, considerando classe social, considerando raça. É muito difícil para a gente criar uma criança sozinha. Mas a gente consegue, em todos os desdobramentos, com todas as dificuldades, a gente acaba conseguindo, mas a gente é atravessada por tanta coisa, sabe? Tantas dificuldades, tantas coisas ruins que afetam tanto o nosso próprio desenvolvimento quanto mãe, quanto mulher, como também o desenvolvimento do filho, sabe? Da criança. E aí a gente fica se perguntando como é que a gente vai fazer para que essa criança não sofra tudo aquilo que eu sofri, não passe por todas aquelas situações racistas disfarçadas de bullying na escola. Como que a gente vai fazer para que essa criança tenha uma autoestima legal? Como que a gente vai fazer para que essa criança consiga lidar e consiga caminhar no dia a dia, mesmo tendo todos esses problemas que eu passei, que ele vai passar, obviamente, e que muitas, muitas, muitas pessoas negras passaram e ainda passam no cotidiano. É muito difícil. sem dúvida. Mar, até para a gente startar de fato, porque a gente vai entrar em todas essas nuances do racismo na infância, os impactos, os reflexos que o racismo tem na fase adulta. Para a gente começar, eu queria que você falasse. Nossa, a primeira é difícil lembrar. Mas eu lembro, mano, situação na creche. Na creche, tá ligado? Indo pra creche e a galera já falando de cabelo. Mano, não só os alunos, os coleguinhas de escola, os professores e funcionários de escola já tendo comportamento diferenciado com crianças, comigo e com outras crianças por conta de tom de pele, por conta de ser de uma tal família. Porque, assim, além das questões raciais, ainda tem uma outra questão, que a minha família tem alguns problemas, assim, né? E aí tem uma peculiaridade em torno disso aqui no meu bairro. Péssima, horrível. Eu tive sérios problemas de autoestima na adolescência. Eu abandonei a escola na sétima série, depois retornei. E aí eu abandonei de novo no ensino médio. No final do ensino médio, eu descobri que estava grávida do Miguel. E durante todo esse período, eu tive muitas agressões racistas, sabe? E eu era uma pessoa muito briguenta, eu me envolvia muito em briga, sempre, diariamente eu arrumava briga na escola, porque eu tava com uma sensação sempre de defensiva. Eu queria sempre me esquivar de alguém, eu queria sempre estar com uma resposta pronta, na ponta da língua, daquela, sabe? Bateu, levou. Se alguém vem falar alguma coisa comigo, já vai levar logo, porque eu não tô afim. E eu não Mecanismo sabia de defesa, né, Mai? exatamente, Freud diz, né?
É um mecanismo de defesa que faz com que a gente ataque o tempo todo ou que a gente recalque alguns sentimentos por conta de algum outro que esteja preso lá atrás. E foi uma fase muito difícil para mim. Eu tive um desempenho escolar bem ruim. Únicas matérias que eu me destacava era educação física, porque eu gostava. Tinha uma relação social muito fraca na escola. Não me relacionava com as pessoas. Afetivamente, eu tive uma amiga que eu carrego da escola para a vida. Ela e a família dela, inclusive. E a pessoa negra, eu vejo muitas pessoas brancas falando que o ensino médio, a escola foi um período incrível e tal, mas eu acho que para a pessoa negra é um pouco difícil. Para a pessoa negra e para as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito na escola, sei lá, é difícil a gente lembrar desse período com algum sentimento bom, sabe? Porque o que eu mais queria naquele período era sair mesmo daquele lugar, porque talvez a escola seja o lugar mais opressor para uma pessoa. Imagina, a infância e a adolescência é um lugar onde você está construindo a sua identidade, um período onde você está descobrindo quem você é, e aí você é massacrado o tempo todo, é piada, é gente tacando coisa, é briga o tempo todo. Fora que também tem a relação familiar, que já não é boa, e tem as pessoas na rua, e tem a sua classe social, e tudo vai virando uma bola de neve para que você não saiba quem você não se reconheça. E naquele momento, que é um momento de transformação, e é um momento de você ter mais identidade, de você se reconhecer com o mundo, você não consegue. Parece que você trava e você fica inerte, sabe? Você desiste da escola, desiste dos amigos, desiste da família e arruma briga. É difícil. Bom, dá para ver que o impacto psicológico que isso causa na pessoa é absurdo, né? Porque aquilo que você falou, criou-se até um mecanismo de defesa em que, às vezes, a gente vai até falar sobre as suas relações interpessoais, porque isso provavelmente interfere. Você cria essa coisa de confio, não confio, até que ponto eu fico com o pé atrás, até que ponto eu sigo a página 2. E na questão do papel escolar, o papel da escola no combate ao racismo e conscientização sobre igualdade e diversidade, e acima de tudo, humanidade, eu acho que esse deveria ser o papel da escola. Né? Esse papel, eu quero ouvir de você se esse papel ele tem sido bem feito, porque eu vejo que se o racismo estrutural ele se consolida na casa das pessoas, é porque tem início na escola, onde ele deveria ser combatido e não é, para que as pessoas voltem melhores para casa. Eu acho que a escola é um complemento. Eu não acredito que ele começa na escola. O racismo, ele começa, infelizmente, nas suas primeiras relações sociais. Na sua casa, nos amigos mais próximos dos seus pais, da sua mãe, no seu grupo familiar. A minha família, ela é majoritariamente negra. Tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. Mas a parte da minha mãe tem uma mistura com Portugal. Então, na parte do meu pai também tem uma mistura com um pessoal branco, que eu não tenho certeza de onde é. Mas, enfim, da parte da minha mãe tem uma mistura com Portugal. E o meu avô é loiríssimo, né? Meu avô materno, do olho verde e tal. E aí, algumas das minhas tias nasceram bem mais claras, todas negras, mas bem mais claras, cabelo cacheado e tal. E sempre tem esse tipo de piada, sabe? Assim, dentro da própria família. Se tivesse nascido com o cabelo do avô, se tivesse puxado o olho do avô, se não fosse tão parecida com o pai, sabe? E aí, a gente já nasce com uma autoestima judiada, desde casa, os vizinhos, os amigos mais próximos, as pessoas dando pitaco. E aí, na escola, isso é reforçado. Na escola, você chega, já tem aquela menininha bonitinha, que parece a Barbie, que é a queridinha da professora, que já tem um lugar de privilégio. E você, por mais que você tente alguma atenção, ascender de alguma forma, você já fica num lugar de isolamento. Sempre, eu lembro que eu sempre estava na escola junto com as pessoas mais... O gordinho, a gordinha, a pessoa de aparelho, a pessoa que usa óculos, sabe? Então, sempre tem. Por mais que as crianças não seja diretamente por parte das crianças, até tem, porque crianças são maldosas. Mas eu acho que existe muito uma coisa que a própria instituição, a própria escola ainda não aprendeu a lidar, sabe? O racismo, o machismo e todas as coisas que são já instaladas socialmente, elas se reverberam e se espalham em todas as instâncias. E aí as escolas absorvem, as instituições absorvem e isso acaba transpassando para os seus alunos e funcionários.
E aí, de uma forma assim, que você nem percebe, de uma forma naturalizada, as pessoas vão reproduzindo, 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 e muitas vezes a gente não está numa condição de falar, a gente não entende que tipo de violência que a gente está sofrendo, a gente não sabe por que aquilo está acontecendo, e a gente não sabe se defender. Então a gente já cresce numa situação que a gente entende que aquilo é normal. Muitas vezes, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu achava que era normal mesmo, é natural que as pessoas negras sejam maltratadas, que as pessoas negras fiquem num lugar de inferioridade, que tenha, de fato, notas inferiores, porque eu lembro que eu tinha nota ruim enquanto pessoas brancas tinham notas boas. Então eu achava que aquilo era normal, sabe? Depois de um tempo, quando eu fui, assim, passando pela adolescência, que eu fui perceber que, na verdade, aquilo que eu absorvi, que eu vesti a camisa, não é diretamente um mérito meu, não é uma coisa que eu sou de verdade, é uma coisa que eu absorvi socialmente, né? É tudo reflexo social. E eu acho que acontece sim, é um período bem difícil na escola, mas que é absorvido da sociedade. Eu acho que é uma estrutura inteira social que precisa ser mudada, não só as escolas. Ah, demais, né? Porque existem pessoas que, por um mínimo acesso, seja pela internet, ou seja por uma conversa, por alguma coisa que ela conseguiu ver e enxergar que ela está sofrendo uma opressão racial, ela consegue ler, acessar de alguma forma algum conteúdo que ela vai entender e relacionar com a realidade dela, que aquilo é uma atitude racista, um comportamento racista. Mas muitas vezes as pessoas não compreendem e não sabem. E a criança é um ser muito sensível, sabe? Ainda é um ser em fase de construção de identidade, é um ser em fase de evolução. Então, assim, se você fala para uma criança, principalmente pequenas crianças da primeira infância, que ela não é boa o bastante, que ela não é bonita o bastante, que ela não é capaz, que o cabelo dela não tá bonito, o cabelo dela não tá cheiroso, não tá legal, ela absorve aquilo, ela veste aquela camisa e ela leva isso pra vida, ela cresce mesmo achando que é verdade. E isso reflete no comportamento de uma forma que você não se sente segura para manter uma relação sólida com alguém, seja uma relação de amizade, seja uma relação amorosa, até mesmo numa entrevista de emprego, em lugares, sabe? Você sempre tem uma sensação de que você está incomodando alguém, porque esse incômodo ele existe, de fato. Existem lugares que você acessa que você já sente implicitamente, ninguém precisa dizer. E as pessoas sabem, tanto a pessoa negra como a pessoa branca que está ocupando aquele espaço, todo mundo sabe que é uma coisa que fica meio no ar, assim. Ninguém precisa dizer, mas você já sente que tem alguma coisa errada. Isso você pode observar, por exemplo, quando você vai num restaurante, numa praça de alimentação de shopping, é um exemplo muito bom. Quando você entra, você vê muitas pessoas brancas consumindo, e pessoas negras você vê também, mas a maioria das pessoas negras que você percebe nesses espaços são pessoas negras servindo, no lugar de empregados. Você vê pessoas na limpeza, você vê pessoas negras na faxina. Normalmente você não vê a pessoa curtindo aquele espaço. E isso é uma coisa que foi construída historicamente. Lembrando que nós passamos por um período de mais de 400 anos de escravidão e a gente tem os reflexos disso até hoje. Quando a gente fala lá que em 1888, finalmente, a princesa Isabel sancionou a lei que libertava os escravos, a gente não está dizendo que ela pegou as pessoas escravizadas e falou, olha, toma, parabéns, agora você está livre, pode viver sua vida, pode ter dignidade, pode ter respeito. Pelo contrário. Muitas pessoas foram deportadas novamente para a África sem nenhum tipo de respaldo financeiro, emocional, psicológico nenhum. Muitas pessoas foram jogadas para os lugares mais extremos das cidades, né, que aí são chamadas periferias. Muitas pessoas foram sujeitas a ficar na rua, a grande maioria das pessoas. Então, assim, o que aconteceu com essas pessoas? Se prostituíam, roubavam, faziam pequenos furtos nas fazendas, se juntavam para invadir lugares. E aí criou toda essa ideia da marginalização da pessoa negra, né? E aí vem é, a polícia que prende, começou a prender desde muito cedo, aí vem o sistema manicomial, sabe? É toda uma estrutura que século após século vai fazendo com que as pessoas negras fiquem cada vez mais colocadas num lugar onde é um lugar de servidão, é um lugar de inferioridade. E se a gente não consegue ter acesso a esse tipo de... não consegue entender
sabe, essa diferença, a gente vai achar natural. E é muito difícil conversar com as pessoas, porque as pessoas entendem que é uma forma natural de agir, que o mundo é assim, que acontece dessa forma porque que racismo não existe. Só que a gente precisa entender que o racismo, ele não é só aquele racismo interpessoal, que vem de você para mim, porque eu sou preta, porque meu cabelo é isso, porque eu sou aquilo, não, não, não. Não, o racismo, ele foi constituído de uma forma institucional, de uma forma estrutural. Ele está presente em todas as instâncias da sociedade. Tudo que você olhar à sua volta tem racismo no meio. Então não é porque uma pessoa me ofendeu, me xingou de preta, macaca, que aquela pessoa é má, aquela pessoa é cruel, aquela pessoa é racista. Pode ser, pode sim, porque existem pessoas estúpidas. Mas essa pessoa, ela pode ter sido condicionada socialmente a ter esse tipo de comportamento. Porque uma pessoa racista, ela é fruto de uma sociedade racista. Ninguém nasce racista. Não, eu não acredito. Ninguém nasce mal, puramente racista. Tudo é reflexo social. Não, exatamente isso que eu estou dizendo. Ninguém nasce racista. A sociedade transforma as pessoas em preconceituosas. As pessoas nascem limpas, né? A sociedade corrompe ela. Exatamente. E aí, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente está pensando no desenvolvimento infantil. Porque lá embaixo, lá na base, nos seus 4 aninhos, né, quando começa a socialização, começou a entrar na creche com 2 até 4 aninhos, aí vem o prezinho, até chegar na primeira série, você já tem essas situações de cabelo, já tem professora mandando recadinho no caderno da criança sobre cabelo, já tem o aluno que é branquinho, que tem o cabelinho lisinho, comentando, fazendo piadinha do seu cabelo porque ele aprendeu em algum lugar, porque criança absorve muito. Então, assim, tudo que acontece no espaço escolar é reflexo de alguma coisa que a criança aprendeu. Tudo que a gente faz é reflexo de alguma coisa que a gente absorveu em algum lugar. É fruto de um processo histórico, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é uma coisa que vai se reforçando. Com o passar do tempo, com o passar das décadas, a gente tem lutado muito, a gente tem reforçado cada vez mais os movimentos negros, mas se de um lado o movimento negro está vindo com tanta força, do outro lado, existem também pessoas que ainda reforçam essa ideia de preconceito, ainda naturalizam, ainda dizem que é palhaçada, que é mimimi. Então é importante que a gente... Exatamente, o Diogo falando o famoso lápis cor de pele, eu passei muito por isso. Então é muita coisa, sabe? Que atravessa crianças, propagandas, as mídias, publicidade. E a criança cresce com uma autoestima muito delicada. Sim. Eu estou vendo um comentário aqui, professor Deumas Oliveira, ele até contrapôs no comentário. Tenho minhas dúvidas, acho que não temos como afirmar que ninguém nasce racista. Tenho a impressão de que alguns nascem. Eu quis dizer, professor, até trazendo para a minha realidade, não do racismo, mas também com preconceito. Minha filha é deficiente e eu percebo na escolinha que ela já é também deixada de lado, né? Eu percebo aqui no hall do prédio e tal. E aí eu sempre fico querendo acreditar de que as crianças, elas não nascem preconceituosas. Elas são condicionadas ao preconceito baseado no que elas vêm dentro de casa e até como a mãe trouxe, até dentro da escola. Então, às vezes, o adulto que deve educar, ele não educa, né? Ele cria, ele endossa aquele preconceito. É uma discussão realmente... Óbvio que, no caso, a Mai pode falar isso muito melhor que eu no que tange ao racismo. Mas trazendo para a questão do preconceito, às vezes no aspecto geral, eu vejo a criança como um ser puro. Eu já vi pais tirarem filho da minha filha para não brincarem com ela só porque ela é deficiente. Provavelmente, provavelmente isso acontece, obviamente, com as crianças negras. As crianças, elas querem brincar uma com a outra. Quem não permite que isso aconteça são os pais, são os professores, são os adultos, porque eles já estão corrompidos, né? O estrutural já entrou na mente deles. Pode até ser que o estrutural ele já entre na mente dessa criança cedo também, 4, 5 anos. Mas eu acho que antes disso, a criança ela quer brincar, ela quer fazer o amiguinho, e aí depois ela vai se afastando porque ela vai ouvindo dentro de casa essas piadas, né? Eu não sei, mas assim, o racismo estrutural, ele é tão arraigado no nosso cotidiano, que às vezes até quem não é racista se pega reproduzindo termos, jargões racistas, né? Que nem o tal do denegrir. É óbvio que o estrutural, ele vem por crenças ensinadas em casa e que são reproduzidas por aí, até influenciando, e até se influenciando pela mídia, pelo humor com muitas aspas, pela publicidade,
Ou seja, combater o racismo estrutural começa em casa, deixando de ver graça em coisas ou situações que definitivamente não têm graça. Né? Eu queria ouvir de você, mas assim, o que é preciso fazer para que dentro de casa o racismo estrutural se dissolva e esse amadurecimento chegue mesmo às ruas e às demais esferas da sociedade, como a publicidade, o humor, que a gente, enfim, o tempo inteiro fazendo piadas que vão endossando o racismo, né? Sim, vão deixando o racismo cor-de-rosa, engraçado. Então, o que a gente precisa fazer para evitar, né, racismos dentro de casa? É complexo, porque a família também é parte da sociedade. E em qualquer momento, todas as pessoas são atravessadas por questões sociais. Todos os comportamentos, acredito eu, né, que sou uma fã de psicologia social, todos os comportamentos, eu acho que eles são reflexos do seu lugar social, da sua condição social, das relações que você constrói no decorrer da sua vida. Então, é muito difícil pensar numa família, por exemplo, periférica, que mora aqui na região do Capão Redondo, ou qualquer outra periferia, que já convive com essa naturalização, que já sabe, né, que é o seu lugar, já entende a sua inferioridade, a sua hierarquia social, como dizia Durkheim. Então, é difícil para a gente pensar numa família, como que esse pai ou essa mãe de família, que trabalha o dia todo, a mãe como empregada doméstica, operadora de telemarketing, o pai como servente, vendedor, qualquer outra coisa, como é que a gente vai fazer para que esse pai, essa mãe ou alguém dessa família consiga trazer para a criança, para o adolescente, comportamentos que não sejam racistas? É difícil porque a gente precisa pensar que os pais, as pessoas mais velhas da família, elas são de outras gerações. E a gente está falando mais sobre racismo agora, na atualidade. Meu pai, por exemplo, ele tem um trauma muito grande com várias questões raciais, mas ele sempre traz, quando a gente está falando sobre racismo, ele sempre traz uma fala que é assim, a minha mãe, na época que ela me deixou com meu pai, ela tinha duas opções, ou levar a minha irmã, que era mais clara, ou me levar. E a mãe dele é branca, né, loira, e todo mundo falava para ela na época que ela tinha útero podre, útero sujo, porque ela deu à luz a um menino negro. E a outra menina que ela teve é bem mais clara do que ele tem um tom bem mais retinto. E aí ela preferiu não, ela teve, né? Pensando numa situação de uma mulher que tem dois filhos, que passou por diversas agressões, traições do meu avô, e ela precisou sair de casa, só que ela não podia levar as duas crianças. E aí ela precisou deixar uma das crianças. Pode ser por uma questão racial? Pode, eu acredito. Pode ser porque ela era uma mulher naquela década de 50, onde lidar com um filho é difícil, imagine com dois. Uma mulher que é separada, sabe? Todos esses mecanismos sociais é muito difícil eu pensar em como que uma pessoa da família vai trazer esse tipo de informação, esse tipo de influência para casa, pensando realmente nas condições, né, que essa família tem. Então, assim, eu acho que, partindo das publicidades, das propagandas que você mencionou, seria um fator interessante. Como que o Estado, o governo, poderia proporcionar acesso para que essas pessoas consigam acessar espaços onde elas aprendam sobre isso, consigam se relacionar com pessoas onde elas conversem sobre temas assim, e tirar o tabu do racismo. Porque falar sobre racismo, falar sobre raça, é uma questão muito difícil hoje em dia, porque a gente começa a falar, falou a palavra preto, falou a palavra negro, nossa, meu Deus, não fala assim, que é isso, falar preto, imagina. É horrível, e a pessoa entende que se você ouve a palavra preto, negro, você está sendo super agredido, e na verdade não. Pode ser, claro, a entonação da voz, como a pessoa fala, isso tudo diz se ela está sendo ou não está sendo racista. Mas falar sobre negritude é importante para que as pessoas entendam. Então, se existe um tabu social, todo mundo evita falar sobre racismo.
Se existe um local onde você não acessa as informações, se existe todas as demandas diárias que fazem esse pai, essa mãe, as pessoas do grupo familiar não conseguir parar e sentar junto para ver um filme, sabe? Fazer alguma coisa. Ou não consegue ter acesso a uma plataforma digital que você consiga ver o filme. Então, assim, é muito difícil. Mas eu acho que tudo pode ser pensado de uma forma que disponibilize mais acesso para as populações mais vulneráveis socialmente. Eu acho que um grande avanço nisso foi a implementação do sistema de cotas, do ProUni, que trouxe muitas pessoas negras para dentro da faculdade, trouxe muito acesso. Eu, com pouquíssimo acesso, com pouquíssimo de entendimento que eu tenho hoje, eu já consegui mudar a visão de mundo que a minha família tem sobre negritude, que a minha família entende sobre negritude. Porque meu pai, devido àquela história que eu contei da minha mãe da minha avó, ter ido embora com uma filha mais clara e deixado ele, já coloca ele num lugar, ele já se entende como se ele fosse uma criança merecidamente rejeitada. Ele tinha que ser rejeitado, porque ele é negro, né? O útero dela estava sujo. Ela não podia ser com aquela criança, mas tem todo um contexto, toda uma história que envolve ser mulher, que envolve o período, o contexto histórico, que envolve a condição. Então, a gente precisa pensar em como que dar acesso, dar dignidade, dar oportunidade para que as pessoas consigam acessar lugares, espaços que tenham informações e trazer também para cá, né? Não só abrir portas para que a gente consiga chegar lá, sei lá, no centro ou em bairros mais nobres, mas também trazer grupos, rodas de conversa, atendimentos, algum tipo de estratégia que faça a informação sair de um lugar fechado, que é centralizado ali, e chegue até a gente. Porque é muito difícil, tem todas as demandas da família e você ainda pensar em, eu vou sentar com meu filho agora para falar para ele o que é racismo, sabe? É difícil. É muito difícil, porque o racismo, às vezes, não precisa nem falar, sabe? A gente já cresce num lugar onde a gente já entende qual o lugar determinado para tal pessoa. Nossa, com certeza, com certeza. Eu já sentia muito isso quando eu primeiro eu ganhei a bolsa na FMU. E aí depois eu consegui a bolsa no Mackenzie. E entrando na FMU, que é uma faculdade um pouco mais simples que o Mackenzie, eu já sentia muito essa diferença, porque parece que a faculdade, a academia, ela dá um poder para você, né? Você pode nem terminar a faculdade ainda. Você nem terminou o seu curso ainda. Você fala, tô na faculdade, as pessoas já ficam, uau, essa menina sabe do que ela tá falando. E na verdade, não. Na verdade, eu nem sei, sabe? Tipo, amada, calma. E mesmo sem estar na faculdade, já durante a minha adolescência, meio até o final da minha adolescência, até um pouco antes de eu entrar na faculdade, quando eu fiz RH, por exemplo, eu já tinha bastante consciência racial. E não só pelo que eu conheci fora da minha quebrada, mas também porque eu conheci como pessoa, como mulher. Porque eu sofri tanto dentro da escola por conta de cabelo. Eu alisei o meu cabelo, eu deixei de ir para a escola, abandonei a escola algumas vezes, eu raspei a cabeça. E aí, toda vez que eu vejo, tem algumas famílias específicas aqui no meu bairro que me lembram muito a minha família quando eu era criança. Família de pessoas negras, onde tem uma adolescentezinha entre 13 e 14 anos, aí tem uma mais novinha de 10 e vai descendo assim uma escadinha. Porque eu venho de uma família grande, são 9 filhos. Eu sou a primeira menina, são 9 pessoas. E aí é aquela escadinha de catarrentinho, sabe? E nessas famílias que eu percebo aqui, são duas em especial,
E essas duas eu percebo que são famílias negras, têm condições bem difíceis, como eu tive, têm rotinas complicadas dentro da própria família. E aí eu me vejo muito nessa. Eu me aproximei dessas meninas e aí eu propus que eu pudesse trançar o cabelo delas, nem que fosse uma vez por mês. Porque eu lembro que eu andava numa situação, quando eu era adolescente, que eu não penteava o cabelo. Minha mãe tinha um problema sério de depressão, então ela não tinha condição de dar a atenção que eu e as minhas irmãs precisávamos na época que eu era criança. E, assim, eu cresci um pouco que, sei lá, pouco solta, sabe? E eu me via num lugar onde eu tava suja, toda suja, o cabelo todo bagunçado. E às vezes eu percebo isso nessas crianças. E aí eu cheguei nessa menina e falei, olha, por que você não conversa com a sua mãe para você vir até a minha casa ou eu vou até a sua? E aí eu tranço o seu cabelo. Ou a gente pode conversar para fazer algum tipo de penteado. E aí, no começo, assim, eu perguntava muito pra ela, o que você acha do seu cabelo? E a irmãzinha dela, que nunca falava nada, a menorzinha, ela falava, eu odeio. Se eu pudesse, eu teria nascido outra pessoa, teria nascido com cabelo liso. Sabe, isso é horrível. Horrível, porque eu já me senti assim. Eu já me senti muito desejo de não ter a cor que eu tenho, não ter o cabelo que eu tenho, porque a gente sente, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, que tudo que dá errado na nossa vida, e talvez seja, é por conta do nosso cabelo, é por conta da nossa cor. E aí o que eu procuro fazer com essas meninas é o mínimo, sabe? Trançar o cabelo delas de vez em quando. Orientar para se inscrever num curso que abriu. Orientar para acessar uma plataforma que disponibilizou algum curso online. Falar sobre racismo. Falar sobre esse tipo de sentimento que eu também senti. Sabe? Não teve uma pessoa mais velha, negra, que chegasse em mim naquela época, anos 90, que chegasse em mim e dissesse, poxa, Mayara, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, senta aqui, deixa eu fazer uma trança no seu cabelo. Se posicione. Quando essa pessoa na sua escola disser que seu cabelo é assim, assim, assado, revide. Não fica calado. Chama a professora, chama a diretora, e se elas não resolverem, resolva você. E aí eu não digo para bater, sabe, entrar em briga, eu digo para você se posicionar, porque o posicionamento é importante. Só que quando você não tem nenhuma influência, quando você não tem ninguém para dizer que você pode, que você é capaz, que você é um ser humano como qualquer outro, você não tem força, você não consegue. E não é uma coisa assim que as crianças, adolescentes conseguem compreender, sabe? Acaba se naturalizando e vira uma bola de neve. Eu acho que essa fase É, da. Pode falar. não, desculpa, não vou te interromper, imagina. Eu acho que essa fase da descoberta, assim, da adolescência, é uma fase muito difícil, sabe? Entre os 12 e 15 anos é o período onde você está se entendendo ainda, entrando no mundo da adolescência. E é justamente nesse período que essa menina que eu mencionei, ela está, sabe? A gente percebe o quanto é frágil, o quanto é delicado, o quanto ela não consegue levantar a cabeça quando anda, tem uma voz para dentro, sabe? E tudo isso é reflexo de muitas agressões racistas, que eu tenho certeza que ela passou, que ela já compartilhou comigo, e que eu sinto que na entonação dela, na voz, no jeito como ela fala, que fere muito. E eu sei que fere muito. Porque eu entendo, eu passei por isso, sabe? E aí o mínimo que eu posso fazer, trançar um cabelo, levar ela para conhecer um lugar, pagar um lanche, sei lá, o mínimo, porque eu também, né, infelizmente não posso fazer muita coisa. Eu faço, porque eu acho que é assim que a gente vai criando correntes e é assim que a gente vai implantando a semente na cabeça das pessoas de que elas são capazes, de que elas podem fazer alguma coisa, sei lá. Sem dúvida. Eu só para esclarecer para o pessoal, gente, eu tenho uma premissa muito particular minha enquanto entrevistador, que é de não interromper o entrevistado. O que acontece é que como a gente tem o delay aqui na live, às vezes, como a Mai dá uma pausa, eu penso que ela finalizou e aí eu quero introduzir a outra pergunta. Mas não é interrupção, é simplesmente pelo delay. Eu gosto, e esse espaço é do convidado. Ainda nesse aspecto, Mike, que você trouxe, eu queria que você dissesse assim,
Ah, eu acho que nada se dá naturalmente, né? Eu não surgiu em mim um sentimento do nada e fez com que, olha, agora você é bonita, agora você é uma mulher negra empoderada e agora sua vida vai mudar, hein? Daqui pra frente, acabou a palhaçada, ninguém vai mais te humilhar. Não, foram referências. Eu acho que minhas referências, uma das mais fortes foi uma professora de história que eu tive no ensino médio. Eu nunca tinha tido uma professora negra até então. E aí, uma professora de história e um professor de filosofia, eles foram, assim, muito marcantes para eu tomar juízo. Essa minha professora era uma mulher negra de história, ela era bem senhorinha, ela tinha até algumas dificuldades devido à questão de ser uma professora negra, ela sofria muito racismo na sala. E aquilo me angustiava de um jeito, porque eu sentia, sabe, as mesmas piadas, as mesmas ofensas que eles falavam comigo, muitas vezes eles falavam com a professora até de uma forma mais agressiva. E eu não aguentava ouvir aquilo. E essa professora, ela sempre foi muito humana, muito delicada, muito dedicada no que ela fazia. E aí, eu era muito briguenta, né? Eu falei, porque eu tava sempre na defensiva. E aí, depois de uma briga com uma menina na escola, eu tava chorando no pátio e essa professora foi lá conversar comigo. E aí ela me, sabe, tipo, foi um momento que ela fez. Você tá chorando não porque você brigou com essa menina branca, não porque você bateu ou apanhou, mas por causa da sua condição, que você sempre tem que brigar. E eu sempre brigava, realmente. Minha mãe sempre era chamada na escola. Porque eu sempre estava nesse negócio de querer me defender de alguém o tempo todo. E aí ela falou para mim que eu tinha que ler autoras negras, que eu tinha que estudar sobre história da população negra, eu tinha que entender melhor o meu lugar, saber quem eu era, o que eu representava na sociedade, para que eu pudesse então entender o meu lugar e a partir daí ressignificá-lo. E um outro professor que foi muito marcante para mim também foi o professor Paulo de sociologia, que ele também tinha esse mesmo discurso, ele percebia um comportamento agressivo em mim e ele dizia que, Mai, você tem um potencial. Você não é burra como você fala, você não é incapaz ou inferior como você fala. Você só precisa canalizar essa sua força toda, essa briga toda que você tem e direcionar para um lugar. E aí me falou que era Enem, eu descobri o que era Enem. E aí eu fui correr atrás, sabe, assim. E não só esses dois, eu acho que muitas referências de pessoas, através das redes sociais, principalmente páginas de movimentos negros, páginas de mulheres negras, eu comecei a entender que existe racismo, que existe machismo, que existe muitas coisas que impedem o desenvolvimento e que fazem com que a gente não consiga andar para frente. Claro que nossa condição social, financeira é um grande fator para que a gente não consiga ter acesso às coisas. Mas o nosso lugar, o nosso posicionamento e a forma como a gente se entende também é um grande fator para que a gente não saia do lugar. E eu acho que foram muitas referências, não só esses dois professores, ou pessoas que eu ouvi no metrô falando sobre Enem, sobre ProUni, ou eu acho que foi um ciclo assim de coisas que me fizeram me perceber e acordar enquanto mulher, enquanto pessoa negra, para eu conseguir ressignificar a minha história. Hoje eu tô bem melhor. Depois que eu tive o Miguel, na verdade, há 8 anos, eu sei o que é amor e eu amo aquela criança mais que tudo na minha vida. Depois de muitos relacionamentos falhos, depois de um relacionamento terrível que eu tive com o pai dele, depois de muita situação difícil para mim, hoje eu tenho compreendido melhor como me relacionar com alguém. É difícil, eu acho que eu ainda sou uma pessoa fechada, mas, mas eu tenho percebido que eu posso, sabe, assim, eu tenho o direito de ser amada como qualquer pessoa e eu posso amar outras pessoas. E eu acho que a mulher negra, ela se vê num lugar onde ela não
não, não consegue entender que as pessoas amam, que as pessoas conseguem transmitir amor a ela e que ela pode retribuir esse amor. E é muito, muito, muito complexo, porque amizades, relacionamentos amorosos e qualquer pessoa que tentasse se aproximar de mim, pelo menos há uns 4 anos atrás, sei lá, eu fechava assim a porta aos, sei lá, 7 chaves e engolia a chave, sabe? Porque é muito difícil. Mas eu venho melhorado, terapia ajuda, tá, gente? Façam terapia, porque a gente se coloca num lugar, mano, onde a gente não é merecedor de amor, a gente não é merecedor de afeto, de carinho. E a gente entende que, ai, foda-se, sabe? Não vou amar ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. E não, hoje eu consigo entender que existem muitas formas de amar e ser amada. Legal. Mas você falou agora há pouco sobre, olha, tem alguns grupos, né, voltados ao combate ao racismo na internet, e tudo isso te ajudou de alguma forma. Referências de. Teve uma página bem no comecinho, mano, que aí depois ela foi se. Eu nem sei se essa página ainda existe. Pretinho do Poder, que aí era muita, muita foto de mulher com black, com cabelo solto. Na época eu ainda usava o cabelo alisado, né? E aí eu via aquela página e ficava, uau, nossa, quanta mulher bonita. Será que meu cabelo fica desse jeito? Será que eu vou ficar desse jeito? E aí eu fui começando a deixar. E a partir dessa, eu lembro que foi até a primeira página, eu mandei mensagem na página deles, falando que foi um grande gatilho, assim, para eu começar a me entender como mulher. Porque eu acho, não sei se isso vale para todas as mulheres negras, eu digo para mim. Eu acho que raspar o cabelo, tirar, se livrar da chapinha, começar a se aceitar naturalmente com seu cabelo, foi um grande fator para que eu me entendesse como mulher negra. Porque por mais que eu estivesse com o cabelo alisadíssimo e como a sociedade pedia para eu estar, eu ainda não me reconhecia no espelho. Eu ainda não estava satisfeita com a minha imagem, sabe? E aí, o primeiro passo para eu entrar nesse mundo de lutar pelos direitos da população negra, eu acho que foi mais com páginas, assim, sabe? Que falava muito de estética, e aí depois a gente entende que não é só estética, que a força da mulher negra, do homem negro, das pessoas negras, ela vem muito de quem você é, de onde você veio, do que você produz, do que você representa para a sociedade. E hoje eu tenho grandes referências. Angela Davis foi e é uma das minhas autoras preferidas. Eu estava lendo aqui agora, para a faculdade, na verdade, um texto. Cadê? Amada. Cadê? Lê pra gente. Não, calma, pelo amor de Deus. Declama pra gente aí, Mai. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Do Abdias Nascimento, que ele fala muito, né, nos textos dele, ele fala muito sobre como que o racismo, ele vem sido de uma forma, se construindo na sociedade de uma forma muito mascarada, muito camuflada, um racismo meio que cor-de-rosa, fazendo com que as pessoas entendam aquela noção de igualdade, somos todos iguais, mas que na verdade, nas entrelinhas, existe ainda hoje muita expressão de racismo, muitas coisas que impedem o negro de acessar espaços que ele poderia acessar como qualquer outra pessoa. Eu ia... Desculpa, Falar. foi o delay. Não, desculpa. Pode falar. Não, pode falar agora, eu até perdi a linha de raciocínio. Não, Ai, desculpa. meu Deus, o que está acontecendo? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem ela congelou, tá carregando aqui. Vamos ver, se Deus quiser vai voltar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deve ser a sua conexão que deu uma titubeada. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mai. Eu ia perguntar para você...
Eu passei por uma situação muito difícil num lugar onde eu trabalhei, num laboratório famosíssimo aqui no Brasil, onde eu trabalhei, que eles tinham essa linha de raciocínio de você é bonita, você trabalha bem, você é uma pessoa muito esforçada, mas o seu cabelo, que tal você fazer uma chapinha? Que tal você deixar ele de uma forma discreta? Não porque você é uma pessoa má, não porque você é uma pessoa que não é boa o bastante para esse cargo, mas sim porque nossos clientes, né? Nossos clientes, eles podem fazer algum tipo de reclamação, e eles têm até direito de vir reclamar na ouvidoria por conta disso, né? Porque chama muita atenção. E, assim, para mim, os dois tipos de racismo, tanto o escancarado como o velado, são nojentos. Mas é melhor, eu entendo, assim, mas é melhor que você chegue em mim e fale que você não gosta de mim por causa do meu cabelo, que você não gosta de mim por causa da minha pele, que você não gosta de mim porque eu sou assim, assim, assado, que eu sou uma mulher negra, e foda-se, sabe? Melhor do que você ficar falando, ai, você é linda, mas que tal prender o cabelo? Ai, você é assim, assado, mas que tal você mudar o seu comportamento? Porque isso é uma coisa que me irrita tanto, porque ele tá dizendo, ah, eu não sou racista, eu não tô dizendo que você é ruim porque você é uma mulher negra, eu só tô dizendo que se você não fosse uma mulher negra, você seria melhor, sabe? E é muito chato, porque, sei lá, me remete a gente sonsa, sabe? Pessoa que não assume sua responsabilidade, não fala logo qual é o problema, sabe? Deixa você entender que tá indo tudo bem, que tá correndo tudo bem, mas que na verdade tem um fator lá atrás que tá fazendo criar esse ninho, esse alvoroço todo.